Boa noite, irmãos. Nós vamos iniciar nosso culto dessa noite, lembrando que agora as transmissões serão gravadas, mas você poderá fazer o seu pedido de oração aí no chat ao vivo durante a transmissão que vamos fazer do culto, e com certeza os irmãos vão estar anotando e vão estar orando também pela sua vida. Nós pedimos que os irmãos tivessem feito os seus pedidos até ontem, e nós vamos orar então pelos pedidos que chegaram até nós. Mas eu quero orar com os irmãos, ter essa primeira palavra de oração com os irmãos, mas antes gostaria de ler mais uma vez o Salmo de número 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E o Salmo de número 9, 1 diz: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Nós vamos louvar a esse Deus maravilhoso durante esse culto que estaremos oferecendo a Ele. Então, vamos orar. Feche os seus olhos ou não, mas que a sua mente seja voltada agora para o seu, todo o seu ser. Mente, coração, vontade, escolha, determinação, tudo precisa ser voltado para Deus nesse instante. Senhor querido, nós te bendizemos, te louvamos, ó Pai. Graças te damos, porque tu tens sido bondoso e maravilhoso. Graças te damos pelo teu amor sobre as nossas vidas, ó Pai, por cada um de nós. Obrigado, Deus, porque podemos te oferecer esse culto essa noite, quando vamos orar pelos irmãos, orar uns pelos outros, mas também vamos ouvir um pouco mais da tua palavra, ó Deus. Nos abençoe, nos ajude nesse tempo. Precisamos do teu Santo Espírito nos conduzindo em cada momento desse culto. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos com a equipe de louvor o hino de número 25 do Cantor Cristão. A letra vai ser projetada, passada aí para você poder acompanhar. Então, se possível, cante junto com o nosso Ministério Louvor. Vamos exaltar, vamos louvar esse tão grande amor do nosso Senhor.
Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Quão grande amor, que grande amor. E é esse amor que cuida de nós, esse amor que nos sustenta. Irmãos, nós vamos orar agora uns pelos outros. Vamos lembrar de orar. A irmã Vânia pediu que nós estivéssemos orando pelo Valzei, é isso mesmo? Valzei ou Valzei, não sei bem como é que pronuncia. Ele é marido da Valéria, que foi membro da nossa igreja, que fez uma cirurgia, está aguardando uma biópsia de hérnia e apendicite. Vamos orar por ele, né, para que ele possa se recuperar bem dessa sua cirurgia. Vamos orar, irmãos, pela irmã Dora, que está hospitalizada, que Deus esteja ajudando a se recuperar, cuide dela nesse tempo ali de recuperação da sua saúde, que os tratamentos, que a assistência médica seja devida e que a recuperação dela também seja breve. Vamos continuar lembrando da irmã Lourdinha, a recuperação de sua saúde, o tratamento que ela está fazendo, irmã Janaína também. São alguns irmãos que precisam de nosso cuidado, o irmão Joaquim, não é? Que não é membro da nossa igreja, mas frequenta, está bem frequente lá. Não é? Vamos lembrar dos irmãos da igreja que fazem parte do grupo de risco, aqueles que já são idosos, ou que têm asma, bronquite, diabetes, pressão alta, não é? Apresenta alguma forma de comorbidade. Vamos orar também para que Deus esteja cuidando e protegendo nesse tempo. E também, irmãos, por aqueles que estão sofrendo as consequências já dessa paralisação, desse isolamento parcial devido a não estarem trabalhando. Já tem algumas notícias, algumas informações de alguns membros da igreja que já estão sofrendo e já estão vivenciando algum tipo de dificuldade por causa disso. Então vamos orar também por esses membros das nossas igrejas que estão tendo privações no sustento devido a essa situação que estamos vivendo. Vamos lembrar do irmão Fabrício Lima, ele pediu oração pela sua vida, mas também pediu por todos aqueles que estão internados nos hospitais. Vamos também lembrar, aliás, Fabrício Freitas, ele pediu oração por todos aqueles que estão internados nos hospitais e também pela sua vida. Vamos orar por ele também. Então, mais uma vez, quero convidá-lo a fechar os seus olhos e nós vamos juntos falar com o Senhor. Deus, estão diante de Ti esses pedidos, ó Pai. O que nós pedimos, ó Deus, é que Tua graça mais uma vez se manifeste. O Teu favor venha sobre essas vidas, sobre essas situações. Sobre a vida do Valzei, ó Pai, que está passando por uma recuperação de cirurgia, que ele se recupere bem, que o resultado seja favorável, ó Deus. Ó Deus, venha abençoá-lo, venha cuidar dele, venha ajudá-lo, ó Pai, nesse tempo também, irmã Valéria. Deus, ajude-os, ó Pai, nesse período de enfermidade, ó Deus. A irmã Dora também, que está internada, cuide dela, que a tua paz, a tranquilidade, aquela paz sobrenatural que vem de ti, que excede todo entendimento, esteja sobre ela, ó Pai. Também pedimos, ó Pai, o teu cuidado, ó Deus, e também o pleno restabelecimento da sua saúde. Lembramos do Fabrício, ó Deus, ajude, ó Deus, da sua vida, naquilo que ele precisa ser restaurado. Também, ó Deus, ele pede pelas pessoas que estão internadas, ó Pai, quem sabe algumas verão esse vídeo. Ajude, ó Deus, esteja ali afofando aquela cama, esteja ali cuidando daquela pessoa, Pai. Ajude, ó Deus, dando o conforto, o consolo necessário em meio a esse tempo de dificuldade na saúde, ó Pai. Que esse período aí
que eles vão estar ali internados, ó Pai, seja um período em que as dores sejam minimizadas, que o cuidado seja efetivo, ó Pai, e que nada falte a cada um. Também, ó Deus, eu peço pela vida da irmã Lourdes, o seu tratamento que ela está fazendo, a irmã Janaína também a sua recuperação e a preparação para uma outra cirurgia. Abençoe, ó Deus, os irmãos da nossa igreja que têm algum tipo de comorbidade e por isso se veem ameaçados na sua saúde devido a essa Covid-19. Ó Senhor, esteja cuidando também, amparando e protegendo cada um de nós. Ajude-nos, ó Pai, nesse tempo de quarentena, aqueles irmãos que já estão sofrendo, ó Deus, algum tipo de prejuízo desse isolamento social, porque não estão indo trabalhar. Ó Senhor, venha prover essas vidas, que nada falte, ó Pai. Que a tua graça esteja ajudando, ó Deus, a suprir as necessidades que se apresentarem, ó Senhor. Ó Deus, colocamos diante de ti mais uma vez esse culto que vamos oferecer. Nos ajude, ó Deus, a realizarmos tudo de acordo com a tua vontade, debaixo da orientação do Espírito Santo. Vamos cantar agora, essa é a hora de adoração. E depois, ó Deus, vamos, como parte da adoração que rendemos a Ti, vamos fazer uma reflexão bíblica. Nos ajude, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja iluminando, dando-nos compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vamos cantar, irmãos, juntos com o Ministério de Louvor de nossa igreja. Vem, esta é a hora de adoração. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará.
Maravilha, podemos adorar ao Senhor, não é, irmãos? Que coisa boa podemos louvar ao Senhor e elevar as nossas vozes em canto ao nosso Deus. Então, assim como estamos, nós vamos adorar ao Senhor. Vamos então começar a nossa reflexão bíblica. Hoje eu quero ver com os irmãos, está aí na sua tela, uma estrutura básica do capítulo 18 que nós estamos vendo. Então, Provérbios, capítulo 18. Ok, então está aí na sua tela, tem uma estrutura básica que nós, ao lermos o capítulo, nós montamos apenas para efeito didático. É interessante, irmãos, nós observarmos que Provérbios, ele volta várias vezes a tratar de alguns assuntos. Eu acredito que os irmãos já perceberam isso ao longo dos nossos estudos, não é? Pena que você não é membro da Igreja Batista em Nova Suíça, se você que está vendo esse vídeo aqui não for, não é? Mas nós temos estudado ao longo já de um bom tempo o livro de Provérbios. E Provérbios são conselhos que um pai daria para um filho. Muitos dos provérbios foram escritos por Salomão. E ele vai repetindo alguns conselhos, da mesma forma como em nossas casas, várias vezes, nós repetimos alguns conselhos também para os nossos filhos. Não é? Às vezes ele ouve, às vezes não ouve, mas pela dificuldade em obedecer alguma orientação, nós vamos repetindo uma instrução, repetindo, e o autor de Provérbios também faz lá com o seu filho. Irmãos, isso é porque nós somos cabeças duras. Nós precisamos ouvir muitas vezes algo para que o nosso coração tenha a disposição de aprender. Nós temos dificuldades de ouvir, de escutar aquilo que as pessoas nos falam, ou até mesmo aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Por isso, essa repetição, ela se torna didática, para que aquilo possa ser inculcado em nossas mentes e corações e se reverta em prática no nosso dia a dia. Nós vimos coisas de sábio. Eu espero que isso tenha ficado bem claro para os irmãos e muitos tenham se identificado com essas características que nós vimos. Coisas de ímpio, eu espero que ninguém tenha se identificado com essas características de ímpio. Coisas de tolo, eu espero que você também não se identifique com nenhuma dessas características, mas, sinceramente, no seu coração, se você vê algo que na sua vida se parece mais com coisas de tolo, hoje é tempo de se arrepender, é tempo de se colocar diante do Senhor em confissão dos pecados e pedir que Ele te ajude a mudar nesse aspecto. Olha só as coisas de ímpio que nós vimos até a quarta-feira passada. Em primeiro lugar, o que espera o ímpio é o desprezo e a vergonha. Ele vai colher aquilo que ele está plantando. Em segundo lugar, isso é uma atitude característica do ímpio. O ímpio condena o inocente e inocente o culpado. A inversão de valores. Em terceiro lugar, o ímpio aprecia a maledicência. Ele gosta disso. Ele incentiva as pessoas que sejam maledicentes, ou então ele mesmo é um maledicente. Em quarto lugar, o ímpio é negligente e desperdiçador. É negligente com as oportunidades, é negligente com os investimentos que fazem na vida dele, ele desperdiça isso tudo e não aproveita para melhorar a sua condição. Em quinto lugar, o ímpio não se preocupa em não ferir o outro. O ímpio não está nem aí para o bem-estar do outro. Ele não está nem aí para
em relação às suas palavras, se suas palavras vão ou não ferir o outro. Isso é coisa de ímpio. Por isso, em sexto lugar, o ímpio mata com as palavras. Em vez das suas palavras serem medicina, servirem de cura, de alívio, de bálsamo para as pessoas, ela traz destruição e traz morte. Então, o tema que nós vamos começar a ver hoje é coisas de tolo. Então, lá os versículos 2, 6, 7, 11, 13, 14 e 20. Nós vamos ver somente os versículos 2, 6, 7 e 11. Mas antes de lermos esses versículos, vamos ver aqui na tela a definição de tolo, né? Em primeiro lugar, tolo é uma pessoa pouco inteligente. Em segundo lugar, que revela ingenuidade ou falta de bom senso, isso é um tolo. Ou então que perdeu ou não tem a sanidade mental, uma pessoa que não está em seu juízo perfeito, ou uma pessoa que se deixa facilmente enganar e prejudicar. Possivelmente, nós vamos ver, estudar essas características do tolo, vendo que ele é uma pessoa pouco inteligente, uma pessoa que tem falta de bom senso, ou uma pessoa que se deixa facilmente enganar e prejudicar, não é? Então, isso é característica de um tolo. Vamos seguindo, então, irmãos. Eu gostaria de ler com os irmãos, antes de lermos as passagens específicas. Abra sua Bíblia, então, por gentileza, em Provérbios, capítulo 18. Provérbios 18. Leia aí, acompanhe na sua Bíblia, nós vamos ler os versículos 2, 6, 7 e 11. Nós vamos fazer 4 versículos hoje e vou deixar, então, 3 versículos para a semana que vem. Então, Provérbios 18, versículo 2. O insensato, e entenda, um sinônimo para insensato é tolo. Não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Versículo 6. Os lábios do insensato, do tolo, entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. Versículo 7. A boca do tolo ou do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. E o versículo 11. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina, uma alta muralha. Irmãos, pastor, mas por que tem a ver esse versículo 11? Muitas vezes os ricos, eles também agem como tolos, e a gente vai estudar isso, como pessoas insensatas. Mas a primeira característica que eu gostaria de ver com os irmãos é que o tolo os tolos, aqui está no plural então, não sentem prazer em aprender. Os tolos não sentem prazer em aprender. Irmãos, aqueles que são lerdos em aprender e são apressados no falar, são tolos. O tolo não gosta do aprendizado. Aliás, é uma tolice pensar que aprendizado é algo que está reservado para uma determinada casta de pessoas, né? Uma determinada elite de pessoas. Isso é uma tolice, isso é uma insanidade. Uma insensatez, conforme Provérbios fala. O aprendizado, o desejo do aprendizado é uma característica do sábio. Mas o tolo, ele não quer se esforçar, ele não gosta de aprender.
Aliás, o tolo, ele se movimenta, ele se move sempre em busca de prazer, ou em busca que não te dê muito trabalho, e até mesmo trabalho intelectual. Por isso que o tolo, por exemplo, ele não frequenta uma IBD. Porque você ir para uma IBD para aprender uma escola bíblica dominical, para ficar lá algumas horas aprendendo, isso para o tolo é uma angústia. Então, meu irmão e meu amigo, se isso está no seu coração, essa angústia, essa dificuldade, essa falta de desejo de aprender, isso é um problema sério. Essa semana nós tivemos nas entrevistas lá do ministro da Saúde, Luiz Felipe Mandetta, ele usando umas expressões interessantes, e eu fiquei assim, bobo. Desculpa, só um minutinho. Como é que as palavras dele repercutiram na mídia, nas diversas mídias? Ele usou lá o mito da caverna de Platão, depois citou Sócrates, não é? E as pessoas estavam tentando ler nas entrelinhas o que ele estava querendo dizer com isso, a quem que ele estava querendo atacar com isso. Uma tolice também esse tipo de atitude. Ao meu ver, estava fazendo uma exegese, uma interpretação das palavras lá do ministro. Mas ele colocou uma coisa interessante. O mito da caverna de Platão fala que de pessoas dentro de uma caverna, e, na realidade, o que elas enxergam são só sombras das coisas que estão do lado de fora. Isso talvez se refira um pouco à ignorância. Há uma necessidade dos homens saírem do abrigo da caverna, da comodidade da caverna, para buscarem, olharem o mundo do lado de fora e ver que existe uma beleza, algo muito maior do que aquelas simples sombras da realidade que se refletem nas paredes da caverna. Isso é o mito de Platão, não é? Lógico, existe uma dualidade, o dualismo platônico, que fala que o mundo das ideias, o mundo imaterial é perfeito e o material não é, mas isso não é assunto para nossa discussão. Essa mentalidade de Platão não é bíblica, não é? Porque Platão também não servia a Deus, não era um temente a Deus, mas eu acho interessante essa comparação, irmãos, como é impressionante, como é prazeroso quando os nossos olhos se abrem e nós estamos aprendendo alguma coisa. Um mundo se descortina, em especial a palavra do Senhor. Como é gostoso quando a gente aprende mais. A nossa alma se enche de júbilo, o nosso coração se torna satisfeito. Uma das citações do ministro foi uma palavra, uma citação de Sócrates, mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Esses personagens viveram, e Sócrates dizia assim: sei que nada sei, mas sabendo que nada sei, sei que os que sabem nada sabem. É um contraste, é um paradoxo aí dessas palavras de Sócrates, mas é muito interessante, não é? O homem não pode achar que sabe todas as coisas. E também não pode achar que alguém sabe todas as coisas. Então, essa busca pelo conhecimento é algo que precisa estar presente na humanidade. Desde a sua origem até o fim da nossa história, haverá sempre uma busca pelo saber, pelo conhecimento, mas também a nível individual precisa ser. Nós precisamos estar dispostos a aprender sempre. A única coisa que não envelhece é o cérebro. Ele continua aprendendo até o final da vida. Então, estimule. Deus é glorificado nisso também. Ele te deu
condições de aprender. Então, desenvolva-se. Isso faz parte do plano de Deus para a sua vida. Porque o tolo não gosta de aprender. Mas nós não somos tolos. Nós não somos insensatos. E nós vamos desenvolver essa nossa característica. O tolo, está na sua tela aí, o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar suas opiniões. Irmãos, nós estamos vivendo hoje uma situação, uma filosofia educacional em que os alunos são ensinados a serem críticos. Só que eu me debato na seguinte questão: como ser crítico se não há conhecimento? Para você ter um espírito crítico, você precisa antes conhecer os fatos e conhecer de forma profunda. Aí então você poderá criticar de forma correta, verdadeira. Quantas vezes você e eu, nós levantamos um juízo, uma crítica sobre um determinado fato, determinado assunto, e quando fomos ver um pouco mais apuradamente, percebemos o quanto estávamos errados sobre aquilo. Infelizmente, hoje, no nosso sistema, nossa filosofia educacional, o conhecimento está sendo deixado de lado. O que se quer são alunos críticos, mas alunos que não conhecem, alunos que não sabem. É uma coisa impressionante, não é? Eu vi uma charge ontem, e a pessoa estava assim numa entrevista de emprego, ela falou assim, a pessoa que estava entrevistando perguntou a ela: você sabe alguma língua? Eu sei bem português não, perdão, inglês, espanhol e francês. Ele falou: e o português? Português aí varia. Peraí, tem uma coisa errada nisso daí, não é? Tem uma coisa estranha nisso daí. Irmãos, o diabo não gosta que você conheça. O diabo não gosta de ninguém conhecer, até o ímpio. O diabo não gosta que ele saiba, que ele conheça. Porque, de alguma forma, Deus é glorificado quando o homem se desenvolve. Porque o homem, devido ao pecado que entrou no mundo, esse pecado foi limitando as condições do homem. Mas nessa luta contra o pecado, nós podemos se desenvolver, até o ímpio pode se desenvolver e progredir. Eu glorifico a Deus quando eu vejo tantos cientistas brasileiros, agora nessa crise que nós estamos vivendo, estão envolvidos com o processo de se decifrar o código genético lá do coronavírus, e o Brasil já estava avançado nisso. Eu louvo a Deus como que a ciência está avançando, irmãos, e acredite, isso tudo glorifica ao Senhor. Mas Deus quer que você desenvolva, e você que é um crente em Cristo Jesus, evangélico, desenvolva o seu conhecimento dele. O tolo gosta de dar opinião. O tolo tem opinião para tudo, mas não tem conhecimento de nada. Ele rapidamente abre a sua boca. Então, aí você tem na sua tela, em vez de abrir sua mente para receber instrução, o insensato abre seus lábios para expor seus pensamentos. Ele rapidamente, ele quer expor, tem opinião para tudo, mas conhecimento de nada. Diz conhecer todas as coisas, mas não conhece nada em particular. Irmãos, como que nós encontramos pessoas dessa forma, né? Pessoas que são ágeis em abrir as suas bocas para emitirem opiniões, mas são lerdas em buscar o conhecimento. Ainda continuando, diz assim: o sábio admite que tem muito a aprender, tem seus ouvidos
atentos à instrução, ele está com os seus ouvidos abertos, procurando aonde pode haver algum tipo de instrução. Ele tem essa disposição constante. O sábio sempre admite que tem muito a aprender. Não é sensato, então, irmãos, falar muito, mas é muito mais prudente ouvir com atenção, porque aí haverá muito aprendizado. Devemos aprender mais para não ficar falando tolices. O insensato não tem prazer no entendimento, mas ele folga, ele se alegra em externar o seu interior, ele se alegra em ficar contando vantagens, em propagandear, fazer propaganda de si mesmo. O insensato gosta de fazer isso. Ele é um nanico espiritual, um nanico intelectual, mas quando se olha no espelho, se vê um gigante devido à sua arrogância. Isso é coisa de tolo. E para encerrar esse primeiro ponto, o tolo faz propaganda do que não tem. O tolo faz propaganda do que não tem. Ele gosta muito de falar a respeito de si mesmo, das suas qualidades, mas ele não tem essas qualidades. Isso é coisa de tolo. Uma outra característica do tolo, o que nós vimos ainda há pouco, irmãos, foi lá no versículo 2, o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Mas eu quero ver uma outra característica do tolo. Segunda característica, não domina a sua língua. O tolo não domina a sua língua. Olha o versículo 6. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. Então, os lábios do insensato estão sempre gerando contendas, porque ele não domina. O que vem, fala. Ele não tem controle sobre aquilo que fala. O insensato, o tolo, é um descontrolado nas suas palavras, nas suas emoções, nas suas atitudes. Então está aí na sua tela, o indivíduo que não tem domínio sobre a língua também não tem controle sobre suas atitudes. Aquela pessoa que não controla a sua língua também não controla as suas atitudes. Irmãos, vamos entender isso. A Bíblia está clara. A Bíblia deixa claro que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E do coração, de acordo com Provérbios, saem as saídas da vida, todas as decisões da vida. Então, a língua externa aquilo que está no coração. E se o coração está cheio de coisas ruins, isso vai ser declarado pela língua, pelas palavras. Mas também, se o coração está cheio de coisas ruins, as atitudes serão ruins. Por isso, aquilo que se fala e atitudes ruins estão associados. As palavras que a pessoa usa, o mau uso da língua e atitudes ruins, elas estão muito bem associadas. Olha que sabedoria bíblica. Aonde que um homem, naturalmente, naquela época, iria associar palavras com atitudes. Aonde o tolo chega, devido às palavras mal usadas, promove intrigas. E o tolo é causador de verdadeiras guerras, irmãos, aonde ele está, lá dentro do lar, dentro do trabalho, ou até mesmo dentro da igreja. O tolo é capaz de suscitar contenda. O tolo é capaz de disseminar guerra, conflito entre as pessoas. Por isso, quando o tolo abre a boca, fere não apenas quem está à sua volta,
mas também atrai confusão para si mesmo. Acredite, a primeira pessoa que é prejudicada com o uso ruim da palavra, com a falta de domínio da língua, é o próprio tolo. Ele traz confusão para si mesmo. Quando o insensato, então, ele abre a boca para brigar por alguém, ele está se colocando numa posição de vulnerabilidade. Se ele abre a sua boca para criar conflito com alguém, ele vai sofrer um dano por essa atitude. As palavras do tolo, então, vão servir como açoites para os seus próprios lombos. Ele vai sofrer o prejuízo desse conflito que ele está criando. E uma língua sem freios atrai castigo. Então, esse tolo, ele vai sofrer as consequências de uma língua que não tem domínio. Ele vai trazer prejuízos, consequências ruins para si mesmo. Mas eu acredito que esse tópico, ele também continua lá no versículo 7. Olha aí na sua tela, a terceira característica do tolo, e essa segunda e a terceira características, elas estão intimamente ligadas. O tolo sofre as consequências pelo mau uso da língua. Olha o versículo 7, mais uma vez, por gentileza. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Lembrando que laço aqui tem a ver com armadilha. E a gente sabe o fim daqueles animais que eram pegos em armadilhas, ou que são pegos em armadilhas. Então o louco, ele cria uma armadilha para si mesmo. Ele é destruído pela sua própria língua. As consequências do mau uso da língua são terríveis na vida de um tolo, na vida de um insensato. Infelizmente, muitos não aprendem com isso. Mesmo sofrendo essas consequências ruins, eles acabam, continuam com as mesmas atitudes tolas, com o mau uso da língua. É impressionante como é que às vezes a língua adquire vida própria na boca de algumas pessoas. Mas o sábio é aquele que controla, põe a língua no seu próprio lugar. Agora, o tolo, ele usa mal a língua, não tem controle sobre ela, sofre as consequências do mau uso da língua e não aprende. Se ele sofrer essas consequências e a partir de então ele aprendesse e não usasse mais a sua língua para prejudicar, criar conflito, ok, muito bem, mas infelizmente, como é insensato, como é tolo, ele não aprende com os seus próprios erros. Na sua tela está assim: uma pessoa sem juízo acaba se tornando vítima das suas próprias palavras. Ela acaba caindo numa cova profunda que ela cavou para si mesmo através da sua própria língua. Irmãos, que coisa triste é vermos pessoas que estão isoladas, né? Você conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim que, infelizmente, ninguém quer conviver com elas. Ninguém fala com elas. Ou então é sempre bom dia, boa tarde, boa noite, e por aí. Somente isso. Mas nós não paramos para falar com ela, porque as palavras que essa pessoa usa são palavras que geram conflito.
intriga, dificuldade de convivência. Às vezes eu ouço pessoas reclamando, dizendo para mim, pastor, as pessoas se afastam de mim, pastor, as pessoas não gostam de mim. Aí, o que eu posso fazer é tentar mostrar para a pessoa, ou ajudar aquela pessoa a enxergar o porquê. E algumas dessas vezes são as próprias pessoas que criam esse tipo de situação, devido àquilo que falam, devido à forma descontrolada em que usam a língua, e isso afasta as pessoas. Não é? É interessante, eu vejo que para algumas pessoas, todo mundo está errado. Só ela que está certa. Então, ela vai lá num determinado grupo de convivência, ela está lá naquele grupo, daqui a pouco surgiu um conflito no grupo e ela é o pivô daquele conflito. Aí sai daquele grupo, vai para outro, surge um conflito e ela é o pivô daquele conflito. Vai para outro, mesma coisa, vai para outro, mesma coisa. Aí sabe qual a conclusão que chega? Todo mundo está errado, só eu que estou certo. É estranho isso, não? É estranho. Isso é coisa de tolo. Peraí, se eu estou criando conflitos nos diversos ambientes em que eu estive convivendo, então o problema sou eu. Eu é que preciso melhorar. Eu tenho que ver como que eu estou usando a minha língua. Se a minha língua não está sendo como não está sendo usada a serviço de Satanás, do diabo, para criar conflito entre as pessoas. Aí na sua tela você tem assim: quando um tolo fala, ele causa sua própria ruína, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Irmãos, quantas vezes nós nos comprometemos com determinadas situações e devido ao compromisso assumido, nós acabamos sofrendo um dano terrível. Nós criamos situações em que, no final das contas, nós mesmos seremos pegos e sofreremos o dano. As palavras têm esse poder de criar esse tipo de circunstância e de trazer prejuízo à vida, não só das pessoas que são atingidas com as palavras, mas também trazer prejuízo à vida de quem as fala. Lembra da história de Eva, lá no Jardim do Éden? O capítulo 3 de Gênesis relata isso. Ela usou palavras erradas ali. Ela quis falar coisas que Deus não tinha dito. Ela exagerou naquilo. Em primeiro lugar, ela já estava errada por ficar conversando com o diabo, não é? Trocando palavras com aquela serpente, que é uma coisa muito estranha. Mas pelas palavras que Eva usou no princípio da sua conversa com o diabo, isso trouxe consequências, trouxe o desencadeamento daquela conversa a tal ponto que Eva desobedeceu ao Senhor. Observe que palavras e atitudes estão intimamente ligadas. E nós vimos e conhecemos as consequências daquelas palavras iniciais mal usadas por Eva até hoje. Em primeiro lugar, ela sofreu. Depois, o marido também sofreu. Dali para cá, toda a humanidade sofreu esse prejuízo. As nossas palavras causam prejuízos para nós mesmos, causam prejuízo para aquelas pessoas que estão mais próximas a nós, os nossos familiares, mas são capazes de causar prejuízo até para as pessoas distantes de nós. Que poder tem essas palavras? Que poder! Em contrapartida,
Se nós usamos bem a língua, nós somos beneficiados com isso. Se as nossas palavras são abençoadoras, usadas por Deus para abençoar outras pessoas, são medicina, são vida, servem de bálsamo, nós somos beneficiados com isso. As pessoas mais próximas a nós são beneficiadas com isso e as nossas palavras acabam alcançando tantas outras que nós não conhecemos. Quantas vezes alguém chega para mim, para você também, e fala assim: olha, eu não sei o que você falou com o meu filho, eu não sei o que você falou com o meu marido, com a minha esposa, eu não sei o que você falou com determinada pessoa, mas essa pessoa, ela mudou, como que ela está diferente. Isso é Deus usando as palavras. Eu não acredito, irmãos, não acredito no poder das palavras em si mesmas. Então, existem alguns chavões que eu particularmente luto muito, e os irmãos membros da igreja sabem disso. Pessoas que usam a seguinte ideia: há poder nas suas palavras. Irmãos, eu entendo que suas palavras, elas podem servir para abençoar ou para amaldiçoar em si mesmas. Mas elas são instrumentos do diabo ou de Deus. Entenda isso. Por exemplo, eu não posso querer sair na rua e, através de palavras, dizer, determinar. Eu não vou me contagiar. Eu não vou ser contaminado pelas pessoas. Eu posso fazer isso? Isso é um exemplo esdrúxulo, mas um exemplo claro de que as palavras em si não têm poder em si. Mas as palavras malditas, elas são inspiradas através do poder do inferno. A Bíblia fala isso. Agora, as palavras benditas, elas vêm de Deus para abençoar as outras pessoas. O tolo, ele vai estar a serviço com as suas palavras, ou de Deus ou do diabo. Então precisamos refletir nisso de forma muito honesta e sincera. Uma quarta característica de um tolo diz o seguinte: o tolo, ele se estriba nas riquezas, ele se ampara, ele está alicerçado. No que ele confia mesmo é nas riquezas. Olha, por favor, mais uma vez, o versículo 11 do capítulo 18 de Provérbios. Provérbios, capítulo 18, versículo 11. O texto fala assim: os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina, uma alta muralha. Pastor, você está associando rico com tolo? Sim, mas é aquele rico que coloca a sua confiança, o seu amparo nas suas riquezas. Irmãos, Deus não tem nenhum problema com as pessoas ricas. Deus não tem nenhum problema. O problema é quando as pessoas confiam, botam o coração nisso. Confiam nisso e acham que é isso que vai servir de amparo e é isso que vai servir de muralha em relação às situações ruins da vida. É isso que vai protegê-las, que irá protegê-las das coisas difíceis, dos problemas da vida, das situações ruins da nossa existência. É lógico que isso acontece, inclusive, com pobre. Tem pobre que acha o seguinte: olha, se eu for rico, nada de ruim vai me acontecer. E tem rico que acha, penso o seguinte: como eu sou rico, nada ruim vai me acontecer. E isso é uma verdadeira tolice. Se os irmãos estão
lembrados, eu vou me permitir dizer isso. Uma das coisas que nós vimos nessa Covid-19 é que aquelas primeiras pessoas que pegaram essa doença, né, foram pessoas que estavam fazendo viagens internacionais. Ok, pobre pode fazer viagem internacional? Lógico que pode. Se ele fizer uma poupança, um planejamento, não é? Para que isso aconteça, ok? Então isso vai acontecer. Mas a grande maioria das pessoas que tem facilidade em fazer viagens internacionais são pessoas com bons recursos financeiros. Quem sabe essa doença também tenha vindo para ensinar as pessoas a não confiarem nas suas riquezas. Eu esqueci o nome do primeiro-ministro da Inglaterra agora, mas ele está lá sofrendo numa UTI devido ao Covid-19. Mas também aquele pobre que mora lá na Baixada Fluminense, ou então mora em algum bairro aqui de Olaria, nós temos as 4 ou 7, se não me engano, 7 casos confirmados, eu não estou bem certo, mas 4 com certeza, que mora lá em determinado lugar que não tem nada a ver com viagens internacionais. Então, esse flagelo que está acontecendo atualmente, ele está atacando tanto ricos e pobres. Antes começou com os ricos, mas chegou aos pobres também. Lembra daquela mulher que tinha viajado para a Itália e veio com a doença e acabou a pessoa que trabalha na casa dela pegando a doença também? Ok, ataca todo mundo. Não é a riqueza que vai nos trazer qualquer proteção, qualquer amparo. Ela não pode servir de muralha. Aí na sua tela está assim, um dos maiores mitos da vida é que o dinheiro pode oferecer segurança ao ser humano. Muitas pessoas querem ser ricas para que de alguma forma se tornem seguras. É interessante que quem chega lá, quem chega a esse ponto de ser considerado uma pessoa rica, ela chega lá também com ansiedades, com preocupações, com incertezas, com inseguranças. Porque, na realidade, irmãos, a nossa segurança ele está em Cristo. Lembra daquela passagem bíblica em que Cristo está num barco e vem a tempestade? A nossa segurança é porque Cristo está no barco da nossa vida. Podemos passar, sim, pelas tempestades, mas quando Cristo está no barco, nós podemos ir lá recorrer e falar, e clamar, e dizer para o Senhor aquilo que está acontecendo. Um tolo pensa que o mal ficará sempre do lado de fora, um tolo rico ou um rico tolo, desses muros que ele considera inexpugnáveis. Então, um rico que é tolo acha que não vai sofrer o mal, acha que esse mal não vai ultrapassar os muros que a sua riqueza tem construído. E a última informação que você tem na sua tela é o seguinte: o dinheiro não é uma torre forte. O dinheiro não é um muro seguro. O dinheiro não torna seu possuidor inexpugnável diante das tempestades da existência. Irmãos, quantas vezes nós somos surpreendidos com a notícia de uma pessoa que estava muito bem de vida e que resolveu tirar a sua própria vida. Quantas vezes somos surpreendidos? Porque aquela angústia, aquela ansiedade
Isso não é tirado, não é vencido através das riquezas, mas nós que temos a Cristo, nós que confiamos no Senhor, que nos estribamos na confiança que há em Cristo Jesus, podemos lançar para Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. A realidade de um rico tolo pode ser ilustrada por uma passagem, uma parábola que Jesus relatou lá em Lucas, capítulo 12, versículos 19 e 20. Lucas, capítulo 12, versículos 19 e 20. Olha só o que esse rico tolo ele estava dizendo. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. O versículo 20 diz assim: mas Deus lhe disse: louco, ou tolo, ou insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O tolo, ele acha que vai ficar seguro se ele construir celeiros, armazenar ali os seus bens, ter várias contas no Brasil, no exterior, adquirir imóveis, adquirir bens imóveis, bens móveis. E ele então vai poder dizer para a sua alma: olha, alma, tem coisa aqui para muitos anos, então aproveite o máximo possível. Aí Deus está dizendo: olha, tolo, louco, seu tempo acabou. Hoje mesmo você vai morrer. E aí? Isso tudo vai ficar para quem? Isso tudo que você preparou, para quem será? Vai te adiantar alguma coisa? Você ter tudo na vida e não estar bem comigo? Isso, em outras palavras, é o que Deus está dizendo para ele. O que adianta ter tudo e não estar bem com Deus, e não estar preparado para quando o Senhor chamar? E, na realidade, esse preparo para a morte, e todos temos a possibilidade da morte iminente, não é? Nós não sabemos quanto vamos viver ainda, mas esse preparo está em Cristo Jesus. Nele nós temos a vida eterna. Nele nós seremos ressuscitados um dia. João capítulo 3,16, um texto clássico, central da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida terrena, essa vida de agora, ela é muito pequena, irrisória em relação à vida eterna. Então, se existe algum preparo nessa vida que vale a pena, é o preparo para a vida eterna, aonde você passará a eternidade. Essa é a grande questão que você precisa responder nessa noite. Quando John Rockefeller morreu, irmãos, a morte chega para todos, ricos e pobres, jovens e velhos, doutores e analfabetos. Então, precisamos estar preparados. Quando John Rockefeller morreu, ele foi o primeiro bilionário que o mundo conheceu. Foi o primeiro homem a ter $1 bilhão na sua conta bancária. Depois, ele aumentou ainda mais a riqueza. Hoje nós temos vários bilionários. Mas o primeiro bilionário que o mundo conheceu foi John Rockefeller. Então, lá no cemitério ainda, perguntaram ao contador do Rockefeller:
pararam esse contador e perguntaram a ele: quanto que John Rockefeller deixou? Aí o contador respondeu: ele deixou tudo. Ele não levou nenhum centavo. É isso, irmãos, é isso. Se um rico, ele usou a sua riqueza para glorificar a Deus, para o bem do próximo, não é? Glorificando a Deus através disso, não colocou o seu coração na sua riqueza, mas buscou a Deus através de Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados, ele então vai deixar tudo nessa vida, mas terá tudo na eternidade. Mas se um rico tolo se preocupou em se amparar na sua riqueza, criou muralhas através do dinheiro, achando que isso tudo ia livrá-lo do mal, e não se preocupou em se preparar para a eternidade, ele terá total perda, sofrerá consequências terríveis durante a sua existência na eternidade. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude de tal forma que, se nós tivermos algumas vezes, algumas atitudes tolas iguais a essa, que o arrependimento venha, que a restauração venha, que a mudança venha através da palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe. Eu quero orar mais uma vez com os irmãos. Logo a seguir, irei trazer algumas informações que eu considero importantes para a igreja, tá bom? Então, ore mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado a Deus pela reflexão, obrigado porque tu falas ao nosso coração pela tua palavra. Senhor, nós nos sentimos fortalecidos por ela e alimentados, ó Deus, porque precisamos da tua palavra dia após dia, esse alimento que vem do alto. Obrigado porque teu Santo Espírito tem falado a nós, Senhor, através dos cultos que aqui estão sendo transmitidos, mas também através do estudo da tua palavra que fazemos de maneira individual. Pedimos a Deus que a tua graça, a tua proteção, o teu amparo esteja sobre a vida dos membros da Igreja Batista em Nova Suíça, dos membros das outras igrejas evangélicas que estão nos assistindo, mas também na vida daquelas pessoas que ainda não têm Jesus no seu coração. Ajude-os, ó Deus, a entenderem a necessidade disso, dessa decisão em suas vidas, ó Pai. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no próximo domingo, nós faremos nosso culto da ressurreição. Infelizmente, né, não vamos fazer aquele culto que nós temos sempre às 6 da manhã, mas nós vamos fazer a nossa transmissão online às 9 horas da manhã, ok? Porém, nesse domingo eu não irei continuar com aquele estudo sobre aconselhamento bíblico. Trarei uma mensagem relativa à ressurreição em Cristo. Então, esteja se preparando para as 9 horas, estar juntos aí com a sua família, podermos bater um papo ali através de chat ao vivo, tá bom, irmãos? Então esteja se preparando para isso. Se você ainda não está inscrito no canal da igreja, faça sua inscrição logo aí embaixo. Você também pode deixar algum tipo de comentário, né, que vai nos ajudar muito, quem sabe fazendo algum tipo de observação para a transmissão que estamos fazendo, nos ajudando nessa transmissão, ou então abençoando mesmo com um comentário, ou fazendo algum outro tipo de crítica. Nós iremos ler e iremos considerá-lo com muito carinho, ok? Então, próximo domingo, às 9 horas da manhã, teremos o estudo bíblico sobre a ressurreição de Cristo. E à noite teremos a terceira e última parte dos sinais da volta de Jesus. Então, por favor, às 18 horas da noite. Então, estejam se programando com família, você também, meu amigo e irmão em Cristo, programe-se para estar junto com a família,
para ver essa transmissão que vamos fazer tanto às 9 horas quanto às 18 horas. Que Deus nos abençoe. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder meu bom pastor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder